Hoje eu quero falar com você de um assunto muito importante. Um assunto que a gente ouve muito a falar, mas a maioria de nós não tem o devido conhecimento, a devida magnitude do que significa. Eu quero falar sobre brechas. Eu quero falar sobre brechas emocionais, como elas atacam, como elas se tornam isca para que o diabo possa entrar na sua vida. Eu quero falar com você sobre batalha espiritual, ou mais conhecidamente, eu quero falar com você sobre cura interior. Se fala muito de cura interior e libertação, mas às vezes a gente leva somente para o âmbito emocional. E hoje eu quero falar com você que são as suas emoções não tratadas, as suas feridas abertas, são elas que abrem brechas para que o diabo possa atacar a sua vida. E eu gostaria de uma forma bem clara começar a dizendo para você sobre apenas algumas feridas que podem fazer com que o mundo espiritual seja aberto de forma negativa. Sabemos que nós somos seres humanos, mas além de tudo e principalmente é preciso entender que nós somos seres espirituais vivendo num corpo humano, vivendo numa dimensão humana. O nosso espírito, ele se conecta a Deus. Ele veio de Deus e ele está conectado de Deus. O nosso corpo, assim como Jesus disse, Deus disse na sua palavra, nós somos criados do pó da terra. Mas um dia nós vamos voltar para esse pó. E nosso espírito volta para Deus. Mas enquanto nós estamos aqui vivendo nessa dimensão, por que às vezes nós sofremos tantos ataques? Por que hoje eu, mesmo cristã, batizada, cheia do Espírito Santo, ainda sou atacada pelo diabo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem ao decorrer da caminhada. Quando a gente está, às vezes, curando as emoções, fazendo simplesmente uma sessão de terapia, eu percebo que algo está desconectado no mundo espiritual. E eu sempre faço questão de dizer para todas as minhas clientes, olha, por mais que nós sejamos profissionais e estejamos tratando a sua ferida emocional com técnicas científicas, vale lembrar que essa ferida abriu uma brecha no mundo espiritual e ela precisa ser curada no plano físico, curada aqui nesse mundo, mas fechada no mundo espiritual. Quais são essas brechas? Por exemplo, mágoa e falta de perdão. Quando nós não perdoamos, nós criamos uma prisão interna. Efésios 4, do 26 ao 27, diz assim: irais e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, o rancor mantém a alma acorrentada e dá um terreno fértil para a amargura. Estou chateada com alguém. Alguém me feriu. E eu simplesmente resolvo que não é bom ou que eu não quero perdoar. E aquela velha e clássica frase vem: quem perdoa é Deus, quem sou eu? Às vezes nós nos fazemos espiritualistas, espirituais ao extremo, para simplesmente dar uma validação para a nossa falta de perdão. Primeira coisa, espiritualmente e emocionalmente, perdão é uma ferida emocional e uma brecha no mundo espiritual. Todas as vezes que eu digo não vou perdoar alguém, é porque eu estou com rancor, com ressentimento, eu estou abrindo espaço para que a amargura se instale no meu coração. A amargura, ela é uma raiz maligna. Uma vez que ela se instala no nosso coração, ela vai criando raízes cada vez mais profundas.
ela vai adoecendo o nosso corpo, ela vai adoecendo a nossa alma. O que eu estou dizendo para você? A maioria das psicossomáticas existentes hoje, ela é proveniente, a raiz vem de uma amargura, talvez de uma falta de perdão por alguma coisa, por alguma ofensa, e ela se instala. Só que ela tem ramificações, ela não se instala sozinha. E vem mais e mais coisas junto. Junto com isso, eu abro uma outra brecha, eu abro brecha para a rejeição. Junto com a rejeição, vem a baixa autoestima. E na maioria das vezes, a baixa autoestima é o que aparece primeiro. É uma coisinha boba, apenas uma frase motivacional e vai resolver. Vamos fazer muita palavra, muita frase motivacional e você vai ficar bem. Bom, por um tempo você vai ficar bem, mas como não foi uma palavra forte, firme, verdadeira, o que vai acontecer? Ela vai aumentar, ela vai voltar e cada vez que ela volta maior. Vamos entender um pouco do mundo espiritual. No mundo espiritual, a palavra diz que quando expulsamos um demônio de alguém, ele sai, ele anda por lugares áridos, a casa está limpa, mas um dia ele resolve, ele volta. Quando ele volta, ele encontra a casa limpa. Ele faz o quê? Ele se aloja nessa casa, mas ele traz mais 7 convidados com ele. É assim que acontece também no nosso emocional, porque você, com uma simples frase motivacional, você vai sim fazer com que a sua autoestima levante novamente. Mas como ela não tem fundação, fundamento, ela não é forte o suficiente, ela não foi tratada lá na raiz, ela vai voltar novamente. A rejeição, ela não foi tratada, a raiz é a rejeição. O que está aparecendo, os brotos, as flores, é a baixa autoestima. Mas se não tratar a rejeição, o que vai acontecer? Ela vai se fortalecer e você vai ficar cada vez com a autoestima lá embaixo. Então, a rejeição não tratada gera carência extrema, necessidade de aceitação, dependência emocional. Abre espaço para manipulações, relacionamentos abusivos e até vozes de acusação espiritual. A raiz está na falta da identidade em Cristo. Ou seja, eu não entendi ainda que eu sou filha e filha amada, mas mais do que isso, eu ainda não entendi que eu sou a imagem e semelhança do Criador. Ou seja, fisicamente eu estou me parecendo com Deus, eu sou a imagem dele, a semelhança, eu também tenho os mesmos atributos que ele. Claro que eu não sou nenhuma divindade, claro que eu não posso, em maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, ser cultuada, mas eu tenho que entender que eu me pareço com Deus. Por que eu digo isso? Jesus disse na sua palavra que se nós crescemos, nós faríamos ainda maiores coisas do que aquelas que ele fez. Aí está semelhança do Criador. Não somente imagem, mas também somos semelhança. Cristo, não vamos esquecer, ele era o Deus encarnado na terra. Ele se fez filho, ele se fez carne para vir por nós. Então, nós abrimos aqui a brecha da rejeição ou da baixa autoestima. Ciúmes e invejas. Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A comparação constante abre portas para sentimentos destrutivos que alimentam divisões, contendas e afastam a presença de Deus. E como que eu começo a me comparar com o outro? Quando
a minha rejeição, a minha identidade em Cristo não foi resolvida. Tudo na nossa vida se baseia primeiro na nossa identidade celestial. Se você não souber quem você é em Cristo, se você não souber e aceitar que você é a imagem e semelhança do Criador, e o que isso significa, essa paternidade, essa identidade celestial, tudo vai entrar em desacordo, em desalinho. E aí você começa a fazer comparação com o outro. Pode chegar até ao absurdo de simplesmente invejar aquilo que o outro tem. Ter ciúme e sem perceber, o inimigo pode fazer com que você difame alguém. Ele pode fazer com que, soprando nos seus ouvidos, levar você a desmerecer alguém, simplesmente porque aí está instalada uma falta de identidade espiritual. A quarta brecha, orgulho e soberba. O orgulho foi o pecado de Lúcifer e continua sendo um dos maiores acessos do inimigo. Quem se exalta se afasta da dependência de Deus e acaba sendo vulnerável. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então, no passado, Lúcifer, por ser quem sabe o anjo mais bonito, mas imagino que sim, ele era o anjo de luz, ele andava sobre pedras preciosas, ele estava no comando da adoração a Deus e, no entanto, ele desejou ser como Deus. Ele chegou a um ponto que ele se achava tão autossuficiente e ele se achava tão grande, tão majestoso, que ele simplesmente arquitetou um plano maligno, porque ele queria estar no lugar da adoração. Às vezes o seu ciúme, às vezes a sua queda, às vezes a inveja, ela é só uma isca que o diabo está usando para tentar roubar a soberania de Deus na sua vida. A palavra é muito clara. Nós podemos dar adoração somente a Deus. Tudo que nós fazemos para Deus ainda é pouco. Nós precisamos servi-lo com amor, com alegria. Nós precisamos servir ao nosso próximo, aos nossos irmãos, com amor, com alegria. Orgulho e soberba vai nos levar pro mesmo lugar que levou Lúcifer, vai nos levar para a queda. Então, cada vez que eu tenho autoconceito de mim mesma, que eu começo a achar que eu sei mais do que o outro, que se deu para o outro, vai dar para mim também. Não, tá certo, eu vou buscar, mas eu não tenho que colocar no meu coração ou falar, eu ser soberba o suficiente para eu não aceitar uma palavra, uma opinião do meu irmão, de um liderado meu, não. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quiser e na hora que Ele quiser. São uma diversidade de dons, mas quem opera é Deus. Então a gente não pode ter soberba. Eu tenho que ser grande o suficiente para aceitar que eu não sei tudo. Eu preciso manter o meu orgulho cativo a Cristo, porque eu não sou nada. Então, às vezes, nós vemos pessoas, por exemplo, que dizem assim, não precisa me dar essa opinião, não precisa me ensinar isso, eu já sei. Se eu já sei, eu não preciso aprender de você. Não, tá tudo bem, o que você tá falando é top de linha, mas eu vou orar, porque o Deus que falou lá vai falar aqui. Se é de Deus, Ele vai me confirmar. Eu me lembro uma vez que eu estava orando com uma irmã, nós estávamos pagando um preço
por assim dizer, por uma determinada causa, e a gente estava orando muito, e Deus me revelou algo, uma situação que aquela irmã estava vivendo. E eu disse para ela: irmã, olha, se isso não for consertado dessa e dessa e dessa forma, as coisas não vão sair bem. Olha, minha irmã, e expliquei toda a situação e conversei, assim como eu estou falando para você. Essa irmã virou para mim e disse para mim assim: eu vou orar. Se Deus falar comigo, porque eu tenho certeza que Ele fala comigo, porque eu sou cheia do Espírito Santo, aí sim, se Deus confirmar essa sua palavra, sabe o que aconteceu? Ela fez as coisas do jeito que ela entendeu, do jeito que ela queria, na emoção dela. Ela fez a viagem que ela queria, ela fez exatamente o que ela queria. Mas sabe o que aconteceu? Ela perdeu a família dela. Exatamente como eu havia dito para ela. E isso aconteceu por quê? Porque houve orgulho e soberba. O orgulho de não aceitar que de repente aquilo que estava no meu coração para eu fazer não era Deus falando comigo, era um desejo da minha carne. Então aqui entrou o orgulho de não aceitar que eu posso estar equivocada. Entrou a soberba. Não, Deus guia minha vida. Pode ficar tranquila, porque eu vou orar e Ele vai falar comigo. Soberba, porque não necessariamente Deus vai dizer para você tudo o que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer. Caso contrário, não, a palavra não colocaria lá que Ele daria dons a profetas. Se Ele deu o dom de profecia, se Ele levantou profetas na terra, é porque Ele não vai chegar diretamente com todo mundo, cara a cara, e falar diretamente. Isso é orgulho, isso é soberba. Então, quando a gente faz isso, a gente está sendo espiritualista e não espiritual. Aqui esconde uma ferida. A ferida da rejeição associada à ferida da insegurança. Então, essa pessoa fala assim: não, eu tenho ferida, eu estou insegura, eu sou inferior. Ela está dizendo que eu sou inferior. Então, aqui é a inferioridade gritando para essa pessoa. Precisamos curar. E se nós sentimos inferiores, por quê? Porque nós não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Porque diante de Cristo, todos nós somos exatamente iguais. Quinta ferida: medo e ansiedade excessiva. Bom, vivemos num tempo onde a ansiedade ela é considerada o mal do século. E para dizer para você, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é estarrecedor. Saber que a nossa nação, saber que nós vivemos num país onde o índice de ansiedade ultrapassou todos os limites, todos os países. O Brasil é considerado pela OMS o país mais ansioso do mundo. Bom, vamos lá? O medo é fé invertida. Olha, pega essa chave. Onde o medo domina, a confiança em Deus enfraquece. 2 Timóteos 1:7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Algumas versões diz: Deus não nos deu espírito de covardia. O seu medo é apenas covardia. Ele anula a sua fé. Quantas pessoas deixam de fazer as coisas, deixam de viver uma vida plena em Deus porque tem medo de errar. Eu sempre digo, a gente nunca erra.
A gente aprende uma maneira nova de fazer algo. A gente nunca erra porque a gente aprende que dessa forma não é a melhor saída, não é a melhor solução. Precisamos ter um pensamento positivo, sim, porque a Bíblia diz que assim como pensa o homem em seu coração, assim ele é. Então eu preciso entender que eu preciso ser positiva, eu preciso me motivar, mas de uma forma genuína e que tenha raiz. E que o que tem raiz? O que é sólido? A palavra divina. Então eu preciso descobrir quem eu sou em Cristo. Quando eu descubro quem eu sou em Cristo, aí as coisas acontecem de forma natural. Viver em constante ansiedade abre espaço para pensamentos de derrota, desespero e até depressão. Então vamos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa coisa da ansiedade excessiva, abrir espaço para pensamentos de derrota, desespero e depressão. Ansiedade nada mais é do que você querer controlar tudo. Você querer estar no controle de tudo. Querida, querido, quem controla tudo é só Deus. Ele tem tudo na palma das suas mãos, ele tem o controle de tudo. Nós não precisamos ter o controle de nada, nós precisamos ter apenas confiança em Deus. A palavra diz assim: não andeis ansiosos pelo que vestir, pelo que comer, não andeis ansiosos pelo amanhã. Sabe o que Deus está dizendo para nós assim? Confia hoje que eu estou cuidando de você. Do mesmo jeito que eu cuido de você hoje, eu vou cuidar de você amanhã. É isso que a palavra está dizendo para nós. Confiança. Ansiedade excessiva é falta de confiança no Criador, confiança no Deus que tem suprido tudo na sua vida. Elimine hoje mesmo o medo e essa ansiedade excessiva. Sabe por quê? Porque isso aqui é a brecha que o diabo está usando para te enfraquecer diante de Deus. A palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Para que ele possa te matar, para que ele possa roubar e para que ele possa destruir, ele está te observando. E todas as vezes que ele vê uma fraqueza em você, ele entra. Essa fraqueza não é só espiritual, não. Essa fraqueza é emocional. E o medo que eu tenho significa eu estou invertendo a minha fé, porque minha fé diz assim: tudo posso em Cristo que me fortalece. Isso é fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas a convicção daquilo que nós acreditamos e que nós esperamos em Deus. E o medo anula a nossa fé. Ansiedade, querer ter o controle de tudo. Eu não preciso ter controle, eu preciso ter confiança que o Deus que tem o controle de todas as coisas está cuidando de mim hoje, amanhã, depois e depois. A sexta ferida: culpa e autocondenação. A culpa não tratada paralisa a sua vida espiritual. O inimigo acusa para impedir que a pessoa viva a graça. Romanos 8:1 diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para que carregar culpa? Quando eu quero carregar uma culpa, ou quando eu acho que eu sou culpada de alguma coisa e eu começo com essa autocondenação, sabe? Carregando essa culpa, na verdade, sabe qual é o problema emocional mesmo? Perfeccionismo. Eu não aceito que eu sou falha. Eu tenho medo e dificuldade de pedir desculpa, de pedir perdão. Todas as vezes que eu começo a me autocondenar e minha culpa, somente minha culpa, minha máxima culpa, eu estou dizendo assim: eu sou imperfeita, eu não posso ser imperfeita. Ei, você é humana. E todo humano peca, todo humano erra.
Todo humano faz coisas que não deve fazer, mas a palavra de Deus diz que perfeito só Jesus Cristo. Nós temos apenas que entender que eu errei, mas eu vou voltar, eu vou reconhecer o meu erro, eu vou, se for preciso, eu vou pedir desculpa, eu vou pedir perdão, eu vou me arrepender e vou refazer a minha rota. Simples assim. Eu não preciso me autocondenar. Não existe mais condenação. Então, quando eu carrego a culpa comigo e não quero largar essa culpa, eu estou dizendo que o sacrifício da cruz foi pouco. Eu estou dizendo que o sangue derramado de Jesus não foi o suficiente para me livrar. Eu estou dizendo que em Jesus eu não encontrei a minha libertação e a minha cura. Sétima ferida, amargura. Hebreus 12:15 diz assim: fala da raiz da amargura que brota e causa perturbação, contaminando a muitos. A amargura é como um veneno que corrói por dentro e transborda para todos ao redor. Esse eu acho que é a coisa mais terrível para a gente carregar, é a amargura. Pessoalmente, eu penso assim, sabe por quê? Porque quando eu carrego essa amargura, eu estou abrindo brecha, abrindo porta para que o espírito da demência, o espírito da loucura, o espírito da perturbação comece a agir em mim. Ele começa a lançar dardos e mais dardos e mais dardos. Ah, pastora, mas eu sou crente. E sobre crente a palavra diz que não há condenação. Eu sou templo, eu sou morada do Espírito Santo e isso quer dizer que o diabo não pode me atacar. Ei, apesar de você ser crente, apesar de você ser uma mulher cheia do Espírito Santo, existe em você um campo de batalha que você precisa limpar todos os dias e aonde você precisa ganhar essa batalha todos os dias. Não necessariamente quer dizer que o inimigo está dentro de você, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele está lançando flechas, dardos, pensamentos que geram sentimentos. Sentimentos geram ações e às vezes ações malignas. O diabo só precisa gerar um pensamento, para aquele pensamento ruim gerar um sentimento mais ruim ainda, para aquele sentimento mais ruim gerar uma ação maligna na sua vida. É isso que eu estou falando, a amargura faz isso. Ela faz com que você gere pensamentos destrutivos. Qual é o campo de batalha? Mente. Onde as nossas feridas começam? Mente. Qual é o mal do século? Saúde mental. É mente. É ansiedade. E hoje nós colocamos nome bonito para tudo. É burnout, é estresse. E a gente vai colocando nomes e nomes e nomes. Agora saiu um que é a moda do momento, que é o narcisismo. Gente, temos que entender que a base de tudo começou na nossa mente, que gerou pensamento, o pensamento gerou um sentimento, o sentimento gerou uma ação e às vezes destrutivas. Mas se esses pensamentos, essas ações e tudo isso que eu falei estiver alinhado com rejeição, com culpa, com autocondenação, com baixa autoestima, com orgulho, com soberba, o diabo tem um campo fértil, um campo maravilhoso, aonde tudo que ele plantar vai crescer, vai florescer e o pior, vai frutificar. A palavra desse versículo termina dizendo: contaminando a muitos, ou seja, vai dar fruto. Sabe por quê?
O ferido fere, o ofendido ofende. E assim a coisa vai. A maioria das vezes nós sentimos na nossa carne, nós não queremos levar a nossa carne cativa. A palavra diz assim, que Jesus disse assim para os seus discípulos: quer me seguir? Quer me servir? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Sabe o que é tomar a nossa cruz para seguir Jesus? É entender que nós vamos precisar pedir desculpas, pedir perdão, aceitar que nós não estamos certos, aceitar que nós não somos a última Coca-Cola gelada do deserto. É exatamente isso. É se humilhar todos os dias perante a Deus. E se for preciso, uns aos outros também. Isso não é humilhação. Pedir desculpa, pedir perdão e reconhecer erro e pedir ajuda, não é. Resumo de tudo isso que eu te disse aqui. As brechas emocionais são como janelas abertas na alma. O diabo não pode destruir quem está firmado em Cristo, mas ele pode explorar dores não tratadas para lançar setas, pensamentos e tentações. A cura interior, o perdão, o fortalecimento da identidade em Deus e a renovação da mente são as chaves que o próprio Deus nos deixou em Romanos 12:2, para que nós pudéssemos fechar todas essas portas. É isso que eu quero dizer para você a partir de hoje. Veio um pensamento, ore ao Senhor. E eu quero convidar você para orar comigo nessa hora. Vamos orar juntas? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante de Ti e acabamos, Pai, de ouvir a Tua palavra. O Senhor falou profundamente, Pai, aos nossos corações. Eu tenho certeza disso, Pai. E eu agora, Senhor, eu me entrego nas Tuas mãos. Te dou inteira liberdade para que o Senhor entre e faça morada. Pai, eu preciso viver Romanos 12:2 todos os dias. E o que eu quero te pedir, me fortaleça. Fortaleça essa pessoa que está me ouvindo agora, para que ela também possa fechar todas as brechas da vida dela, curar as suas emoções, Pai, levar cativo cada dardo, cada seta do inimigo lançada como pensamento, que esses pensamentos não gerem sentimentos e que se porventura gerar sentimentos, eles não gerem uma ação maligna para dar legalidade ao diabo de agir nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu creio em Ti e eu te peço nesse momento, nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Quero te pedir um favor, um grande favor. Essa palavra em algum momento falou ao teu coração, ela trouxe uma luz para você. Então, curte esse vídeo. Para você isso não é nada demais, é só uma ação. Curte esse vídeo. Se possível, comente. Fala para mim o que você achou. Você tem alguma dor que precisa ser tratada? Alguma dificuldade em alguma dessas áreas que eu disse aqui? Eu estou aqui para te ajudar. Comenta e fala para mim, que eu vou estar te ajudando. Mas também te peço, envia esse vídeo para um amigo. Envia esse vídeo para um parente. Envia esse vídeo para a sua lista de WhatsApp, de contatos, para que ele alcance o maior número de pessoas e juntas, eu e você, possamos chegar até os confins da terra, curando mentes, libertando corações e salvando vidas. Amém?